Olá, pessoal. A gente está iniciando mais um episódio do programa Divulga Energia e Ciência, do programa de pós-graduação em energia da Universidade Federal do ABC. Eu sou o Cássio, doutorando dentro do programa, e hoje eu vou bater um papo com o professor e pesquisador Harrison Sampaio, que é professor na URCA, Universidade Regional do Cariri, e doutorando na Universidade Federal da Paraíba. Nós vamos tratar a respeito do tema das salvaguardas socioambientais que a transição energética deve trazer e abordar, e fazer um recorte para as fontes eólicas que estão é, trazendo alguns impactos socioambientais, né, para as populações que estão alocadas em regiões em territórios que as fontes estão sendo construídas. O Harrison vem fazendo pesquisas em torno desse tema e também, junto com outros pesquisadores, apontando caminhos para que as políticas públicas possam considerar e caminhar no sentido de que a transição seja realmente justa para todos e todas. Então, de início, eu vou pedir para o Harrison se apresentar e trazer um pouco do contexto, né, do que está acontecendo nessas regiões. Harrison, por favor. Obrigado, Cássio. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui no programa Divulga Energia e Ciência. Agradeço muito pelo convite, a oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha pesquisa, sobre o meu trabalho, principalmente esse tema tão importante na atualidade, que é a transição justa, especificamente a transição energética justa, né? É uma oportunidade de discutirmos o contexto do Brasil, algumas questões mundiais, até internacionais, mas que têm um impacto direto sobre a nossa realidade, e nós seguimos discutindo essa temática. Eu estou como professor na Universidade Regional do Cariri, no estado do Ceará, sou pesquisador no programa de pós-graduação em Ciências Jurídicas da UFPB, meu mestrado foi em Direito Econômico e eu sigo trabalhando com Direitos Humanos e Desenvolvimento, onde eu dou continuidade a essas pesquisas sobre a transição energética justa. Paralelamente, eu tenho atuado como advogado e como consultor para organizações não governamentais da área ambiental, né? Tem alguns trabalhos produzidos com o Climainfo, com o INESC, que é o Instituto de Estudos Socioeconômicos, e com o Plano Nordeste Potência, que é onde nós temos discutido de uma forma bem ampla diversas questões, juntamente com movimentos sociais, comunidades, e buscando um diálogo construtivo com empresas e também com o poder público. Então, temos trazido esse debate, entendemos que é importante porque tanto faz parte de uma agenda de desenvolvimento sustentável, quando a gente fala do ODS 7, da nossa transição para energias renováveis, o peso da crise climática, da necessidade que nós temos de investir em novas fontes de energia que sejam de baixo impacto em carbono, né, baixa emissão de carbono, mas também pensar as formas, os modelos, como a gente vai implementar, o que é que a gente tem que fazer e o que nós temos feito até aqui para alcançar essa transição. Mas é isso, agradeço aí o convite e para mim é um prazer estar aqui. Aí. Harrison, obrigado por participar e topar bater esse papo. A gente sabe que a fonte eólica ela tem um maior peso, né, da sua concentração aqui no país, na região Nordeste, e vem se ganhando escala e, e aumentando sua capacidade instalada e contribuição para a matriz elétrica. E, no entanto, a gente tem se deparado com alguns relatos, né, de impactos para as vidas das famílias. Inclusive, há uns episódios atrás, a gente conversou com o André, que é nosso colega aqui dentro da UFABC e está na Abeólica, né, que é a Associação das Empresas que estão no setor eólico, e também eles entendem essa dificuldade e estão também dialogando, né? Então, eu queria que você contasse o que está acontecendo. São impactos na saúde, são impactos sociais, ambientais, contratuais.
O que que você traz aí que vocês estão observando nessas pesquisas? Isso, exatamente, Cássio. A gente vê o Brasil investindo muito em fontes renováveis, principalmente energia eólica, agora energia solar também, e outros desdobramentos, com hidrogênio verde, com as eólicas offshore. Então, o Brasil ele tem uma matriz bastante renovável, uma matriz elétrica bastante renovável, e cada vez mais essas fontes elas vão ganhando espaço e se mostram um grande potencial, principalmente no Nordeste brasileiro, e que é onde esses empreendimentos eles têm avançado e eles têm contribuído para o aumento da participação dessas fontes na nossa matriz. Só que, se nós olharmos por um lado, que é positivo, quando fala da redução de emissão de carbono, a descarbonização de uma forma geral, né, da nossa matriz elétrica, e também a colaboração com a redução da dependência da fonte hidráulica, que é também muito grande no Brasil. Então, existem esses pontos positivos, mas, por outro lado, a forma de como empreendimentos vêm sendo implementados tem trazido uma série de passivos, né? Há impactos territoriais muito amplos no entorno desses empreendimentos e que muitas vezes não tem sido bem observado pelo poder público. O que a gente viu desde o início da expansão no início do século, né, a expansão desses empreendimentos no Brasil, é que o poder público se colocou como um parceiro e grande incentivador desses projetos. Então, haviam poucas barreiras regulatórias, jurídicas, e a tendência era que essas barreiras existentes fossem diminuindo justamente para viabilizar a máxima expansão e aproveitamento desses recursos. Só que isso trouxe consigo um efeito negativo, que quando nós flexibilizamos essas barreiras, nós acabamos diminuindo o poder de fiscalização e de observar determinados impactos que foram se acumulando ao longo do tempo e que ainda existem e estão gerando até uma certa ressalva quanto à aceitação desses empreendimentos em determinados territórios. E é isso que eu, juntamente com outros pesquisadores, organizações, temos observado no Nordeste brasileiro. A energia eólica, né, especificamente, ela vem sendo alvo maior desses estudos, tanto pelo amadurecimento desses projetos, que já têm mais tempo do que, por exemplo, a expansão de energia solar, que também é grande. Hoje, o potencial somado com a GD, né, acaba sendo até um pouco maior. Mas, em termos da geração centralizada, a expansão dos empreendimentos eólicos já está bem mais amadurecida. E a ocupação territorial desses empreendimentos foi muito larga e continua crescendo, né? Os estados do Nordeste brasileiro concentram os maiores potenciais de exploração no Brasil, os corredores de ventos, então condições naturais até que viabilizam essa exploração. E a alocação desses empreendimentos acaba se sobrepondo a áreas que são de interesse comum, áreas de interesse coletivo e muitas vezes áreas de interesse ambiental também, né? A gente verifica hoje no debate brasileiro uma pressão de empreendimentos de energia renovável como um vetor de desmatamento, por exemplo, um vetor de redução da cobertura vegetal da caatinga, que é um bioma brasileiro que vem sendo severamente afetado pela maneira de expansão desses empreendimentos. Então, esse é um ponto. Somado a isso, a gente observa a relação desses projetos com o meio social. E aí onde nós temos questões mais sensíveis, porque o uso da terra, para além do recurso em si, ela pressupõe uma relação social, uma relação jurídica. E essas empresas, para construir essa relação, para obter território, para instalar os seus empreendimentos, ou para concentrar terras, que é um problema que a gente tem visto também, uma concentração fundiária muito grande nas mãos das empresas, passa por uma relação contratual, uma relação onde contratos são pactuados por uma empresa que quer produzir energia e aquela pessoa que reside ali naquele território. Na grande maioria dos casos, para não dizer a totalidade, esses empreendimentos estão em áreas rurais, áreas que têm um índice maior de vulnerabilidade social, ou seja, de famílias que muitas vezes estão num patamar de renda considerado de baixa renda, ou até numa vulnerabilidade muito maior. E quando uma empresa chega nesses territórios e
fala vários pontos positivos, e, olha, você vai ter uma renda, se você me alugar a sua terra, me arrendar a sua terra, a gente vai produzir, você vai ganhar também. Isso acaba sendo atrativo para essas famílias e elas firmam esses contratos. E onde é que está o problema? O problema até então não é exatamente isso, não é que por si só o contrato é negativo, mas é o conteúdo desse contrato. E o que nós temos verificado, principalmente um relatório que foi publicado pelo INESC, o Instituto de Estudos Socioeconômicos, demonstrava essas cláusulas abusivas, né? Que os contratos, em sua grande maioria, eles eram feitos de forma a dar grandes vantagens para empresas e dar muita onerosidade, que a gente diz, ou um termo assim, mais responsabilidades e obrigações e limitações, principalmente, para o dono da terra. Então, na prática, o que é que tem acontecido? Esse modelo de expansão de energias renováveis tem se dado em função da ocupação de terras, né, no meio rural e principalmente a imposição de condições que são degradantes para essas famílias. Que tipo de condições? Restringir o uso da terra, alugar a terra de forma gratuita, muitas vezes, ou com uma remuneração muito baixa. A gente vê um discurso de que arrendar a terra para energia vai ganhar muito dinheiro, mas na prática, o que nós temos observado é que muitas famílias têm se tornado extremamente dependentes de uma renda muito baixa e, em virtude do empreendimento estar instalado em sua propriedade, elas não conseguem utilizar mais aquela terra da forma que elas utilizavam para plantar, para criar animais e tudo mais. Então, às vezes, acaba reduzindo a renda da família porque ela nem pode ter mais aquela sua forma de subsistência como tinha antes, e a renda que ela recebe é ínfima, é irrisória para arcar com os custos de vida básicos daquelas pessoas. Então, isso tem sido um passivo social muito grande, além de outras questões, como perda de seguridade social. Então, muita gente não vai conseguir se aposentar se as coisas continuarem da forma como está, porque por uma série de condições da lei, a pessoa, na hora que ela assina aquele contrato, ela acaba perdendo sua condição de segurado. Então, é como se ela fosse excluída ali do regime do INSS, ela não vai mais poder se aposentar sob aquele regime. Então, isso acaba sendo uma pena muito grande. Por quê? Essa informação foi omitida durante essas relações contratuais. A empresa não informou isso, muitas pessoas sequer sabiam que tinham essa possibilidade. Então, é um efeito negativo que a gente vê. E, para sintetizar, a gente avançar, né, nesses pontos, essa relação também pode trazer severos problemas para a saúde, inclusive para pessoas que não têm nada a ver com o projeto, né? Simplesmente pelo fato de residir ali no entorno, próximo à instalação desses equipamentos de aerogeradores, elas ficam suscetíveis a uma série de condições de saúde que estão sendo investigadas nesse momento. A gente tem muitos relatos de pessoas, até relatos clínicos, mas falta esse estudo, que é o que está ocorrendo nesse momento. Nós temos pesquisadores que foram a campo e conseguiram demonstrar que os níveis sonoros ao qual essas pessoas estão expostas é muito acima do tolerável ou do que poderia ser seguro para a saúde dessas pessoas. Então, tem relatos de tanto problemas auditivos, quanto alguns problemas indiretos, né, que se colocam, como até efeitos para a saúde mental daquelas pessoas, o fato delas estarem nessa situação. E isso a gente viu muito bem em um processo judicial. Nós tivemos um processo judicial no Rio Grande do Norte, onde um morador ele entrou com um processo contra uma dessas empresas de energia eólica, justamente acusando essas situações. E ao longo do processo foi feita perícia, o pessoal foi a campo estudar, verificar as informações, e o resultado do processo foi que esse morador ganhou a ação justamente condenando a empresa a pagar a indenização e adotar medidas para resguardar a saúde dele em virtude dos níveis de sonoros ao qual ele estava exposto. Então, são algumas condições que a gente observa, ambiental, social, contratual, jurídica, no entorno desses empreendimentos, que demonstram que o problema não tem sido a energia em si, mas exatamente a forma como nós temos operado, né? E é uma forma que já é verificada em outros empreendimentos também, até de combustíveis fósseis e outras formas de atividade econômica.
Então, o problema da discussão que a gente tenta levantar é justamente equilibrar essa balança da necessidade que nós temos de energias renováveis, fontes de energias limpas, mas que isso não se dê ao custo da qualidade de vida, da saúde, da vida, né, das pessoas que estão nesses territórios. Então, esse é o centro do debate quando a gente fala de transição justa, que é um ponto que vale muito a nossa atenção e que tem entrado, felizmente, né, na discussão política, né? Não sabemos o resultado que isso vai ter, mas que é uma discussão que precisa acontecer e nós precisamos avançar para que essa transição seja justa para todos. Legal, Harrison. O que deu para perceber nessa tua contextualização é de que a gente precisa que o Estado, né, assuma as rédeas, né, seja o indutor da transição e que consiga balancear, como você falou, por conta que o problema não é a tecnologia, muito pelo contrário, né? As tecnologias de fontes renováveis estão aí para que a gente possa transicionar e sair aos poucos da dependência dos combustíveis fósseis, né? Fazer o phase out aos fósseis. Só que ela também não pode perpetuar injustiças energéticas, né? Como que você relatou e está mostrado em várias pesquisas. Mas sabendo de que você, junto com muitos outros pesquisadores, organizações, tem mostrado, né, juntamente com movimentos sociais, com as comunidades impactadas, o que está acontecendo, quais são os desdobramentos, né? Por conta que, pelo que a gente sabe, o contrato é a base de tudo, né? Seja no momento de arrendar a terra, de pedir o licenciamento ambiental, de solicitar outorga para a ANEEL, para solicitar injeção de potência na rede, e até mesmo para solicitar aos bancos, né, inclusive para o BNDES, linhas de crédito, financiamento, para que o empreendimento seja viável, né, financeiramente. Mas o que dizem, né? Vocês conseguiram fazer, ter diálogo com esses atores, com a ANEEL, com o Ministério de Minas e Energia, com poderes, né, que estejam envolvidos, poderes públicos, né, agentes públicos que estejam envolvidos e que, inclusive, com o setor privado, por conta que é um agente importante, presente e que está aí, que tem que debater, né? Quais são as conversas e o que você tem sentido, vocês têm sentido? Então, esse diálogo ele existe, né? Tem existido, na verdade, que é uma atividade constante, contínua. Porque o primeiro passo foi esse. Acredito que em muitos estágios, muitas pesquisas, muitos espaços, nós passamos pelo estágio de entender o problema, né? Entender onde era que estava a causa, o que é que estava acontecendo. E eu acho que isso já está bem dimensionado para muitos atores, né? Muitos atores dentro desse debate já conseguem compreender muito bem o que é o problema, o que é que tem que ser feito e o que é que tem que ser tratado. E agora a segunda etapa é justamente essa, pensar como fazer, né? Como nós vamos lidar com as questões do contrato, como vamos lidar com os passivos sociais, como vamos lidar com questões de saúde, como vamos lidar com as questões ambientais que têm surgido. E para isso é fundamental, de fato, como você bem pontuou agora, esse discurso ou esse debate multi-atores, né? Com todos esses atores que estão presentes desde o governo, as comunidades, movimentos, organizações, as empresas, porque é quem realmente toca. E sobre os contratos especificamente, nós temos uma dificuldade muito grande de pensar essa solução de uma forma mais pontual, porque mexe com um arcabouço de leis, né? Um arcabouço legislativo que precisa de uma decisão maior, né? Uma decisão que parta em grande parte do Congresso, principalmente para poder alterar
de uma forma mais significativa. Diria assim que o caminho mais curto para solucionar esse problema seria por meio de mudanças na lei, coisas que poderiam ser tomadas essa decisão pelo Congresso. O problema desse caminho mais curto é justamente porque é o caminho mais difícil. É o caminho que a gente tem que mobilizar muitos atores que têm interesses variados, diversos, e a gente não tem qualquer garantia de que chegaríamos a um consenso que solucionasse a questão. Então, existe esse caminho, mas ele é o mais curto. O caminho mais longo seria trabalhar de uma forma pontual em cada uma dessas etapas que você mencionou, né? Desde a outorga, o licenciamento, o financiamento, a injeção na rede. Todas essas etapas nós temos como cobrar desses agentes, principalmente os agentes públicos e os financiadores também, porque o financiamento é fundamental para qualquer projeto existir, e a conformidade legal, né, desses projetos, da análise que é feita sobre o quão corretos esses projetos estão, é fundamental para determinar a sua viabilidade. Então, eu diria que esse é um outro caminho. É mais longo, só que acaba sendo menos árduo. Não vou dizer mais fácil, mas assim, menos árduo talvez do que mudar diretamente a lei, né? Porque a lei é uma coisa mais rígida, mais difícil de mudar. Já em termos de cada uma dessas ações, a gente fragmenta, né, essa discussão, buscando cada um dos atores, desde o órgão licenciador em cada estado, que são geralmente os projetos são de licenciamento estadual, mas também o órgão licenciador nacional, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério de Minas e Energia, a agência reguladora, a ANEEL, bancos como o BNDES, ou no caso do Nordeste, né, o Banco do Nordeste, o BNB, que tem financiado também muitos projetos. Enfim, é um caminho de convencimento e diálogo, principalmente. Diálogo. O setor também tem se mobilizado, tem iniciativas que já reconhecem os problemas, tentam propor algumas ações, né? A Beólica ela fez uma movimentação. A sociedade civil também se organizou de uma maneira a compilar e tentar ser mais propositiva. Então, mais do que apontar, né, falhas ou apontar problemas, iniciativas como a do Plano Nordeste Potência, que articulou um coletivo de organizações. Esse coletivo produziu ali um documento, que foi o documento de salvaguardas socioambientais para energia renovável. Foi uma iniciativa, eu diria, muito produtiva, porque consegue dar uma voz a essas comunidades, movimentos, mas uma voz propositiva, né? Dizendo, olha aqui um conjunto de ações que nós propomos e que são possíveis de ser analisadas nesses diversos âmbitos, né? Então, quando a gente trata dos contratos, por exemplo, é uma questão de direitos humanos, principalmente, de você observar que, beleza, o contrato seguiu à risca o que está na lei, porque é como tem sido tratado, né? Os contratos, eles são tratados, infelizmente, como uma relação privada entre uma empresa e aquele pequeno agricultor. Dizem, né, o entendimento jurídico majoritário tem colocado que essas pessoas estão na mesma posição. E aí o que, não somente eu, muitas pessoas vêm defendendo isso, de que precisa mudar, né? A gente precisa reconhecer que aqueles agricultores, aqueles pescadores, muitas vezes, aquelas pequenas, as pessoas mais vulneráveis, diria assim, das pequenas atividades, elas são hipossuficientes, são vulneráveis. É uma categoria que já existe na lei, então não precisaria mudar nada, apenas reconhecer que essa relação ela não é igual, como tem sido compreendida. E a gente pode fazer isso por algumas formas, sem mudar na lei, mexer na lei, né? Seria mais de fazer um cálculo aí de como a gente coloca essas previsões em cada uma dessas etapas. Então, por exemplo, um termo de referência de um licenciamento, incluir que a relação de uso da terra tem que cumprir a sua função social, não pode gerar lesão contratual. Esses termos, né, que são termos mais jurídicos, função social da propriedade, lesão contratual, são coisas que já existem, já estão lá no Código Civil, já estão em alguns regramentos do direito. Então, é mais como aqueles atores que têm um poder, né, o poder de decisão, de tomada de decisão, eles podem incluir como critérios de sua decisão avaliar esses instrumentos, avaliar de que, olha, o contrato ele não está sendo abusivo, né? Ou não teve uma denúncia muito séria. Ou no caso da autorização, a gente viu, né? Você também acompanhou, Cássio, que
dentro desse debate das pesquisas e tudo mais, que a ANEEL ela mudou uma resolução justamente para dispensar a apresentação de um documento que comprovasse o uso regular da terra. O que a ANEEL passou a pedir é somente uma declaração da própria empresa dizendo que a gente tem acesso à terra e está tudo ok, está tudo regular. Então, é um caminho inverso àquilo que nós temos proposto, né? Enquanto pesquisadores, enquanto ativistas, enfim, enquanto pessoas preocupadas com essa temática propor de que a gente não flexibilize a esse ponto. A gente pode e deve incentivar fontes que são menos danosas ao meio ambiente, que contribuam para a gente superar a crise climática, mas a gente tem que cobrar que haja um mínimo de cuidado e de cautela com os direitos humanos, com os direitos dessas pessoas e com o meio ambiente de uma forma geral. E tudo isso passa por essa análise. Então, são algumas etapas. Eu diria que temos esses dois caminhos, né? O caminho mais curto de tentar mudar a lei, esse é o mais difícil. E o caminho mais longo, que é o caminho do diálogo, do convencimento, mas que a gente tem um potencial de conseguir melhores resultados, né? Eu vejo isso, por exemplo, dentro do governo atual, governo federal, ele tem se sensibilizado. Foi instituída uma mesa de diálogos que a Secretaria-Geral da Presidência da República mobilizou para fazer uma escuta ativa dentro dos territórios. O resultado que isso vai ter, não sei, mas já é algo. Já nós temos uma inclinação do governo para ouvir, debater frente a frente, né, com quem está ali naqueles territórios, com quem está sofrendo, né, na pele todo esse problema. Então, é um caminho, é um canal que a gente tem para incidir, para dialogar. O Ministério de Minas e Energia também estabeleceu algumas movimentações, né, iniciativas pela sua Secretaria de Sustentabilidade. Tivemos aí o desenho de uma política nacional de transição energética, que a gente tem, eu tenho aí muitas considerações a fazer, mas que é um debate, está ocorrendo, né? Eu diria que nós temos alguma coisa, não é ainda o que nós queremos, não é ainda o ponto que a gente queria chegar, nem de longe resolve o problema que a gente está propondo aqui, né? Discutindo hoje, mas são iniciativas. Acho que temos que avançar, cada um cumprindo o seu papel, né? Enquanto pesquisador, continuar investigando não somente o problema, né? Acho que, como eu te disse, superar essa etapa de descrição do problema, que acho que já está bem descrito, mas tentar avançar para propor, né? O que é que a gente pode fazer dentro do arranjo que nós temos, político, jurídico, social, empresarial, financeiro, o que é que está à nossa disposição, temos instrumentos para a gente cobrar de quem tem competência para fazer as coisas, mas também propor o que cada um de nós pode fazer dentro dos nossos espaços. Então, é isso. Eu vejo como um ponto positivo no geral pelo progresso que temos tido em avançar com essa discussão em vários espaços, né? Seguindo aí o caminho mais longo, discutindo com vários atores. Nem sempre a gente consegue resultado, mas o mínimo de resultado que a gente consegue já é um avanço e a gente segue dialogando, discutindo. Legal, Harrison. Bom que você trouxe o contexto, né, e também mostra como está se desdobrando e que existem, né, caminhos para que a gente possa superar esses pontos e realmente seguir, né, numa transição que seja justa, né, e não apenas uma substituição de fontes, até obedecendo, né, as ODSs das Nações Unidas, que falam que, especialmente no objetivo 7 que fala sobre energia, falando que o acesso tem que ser universal, não somente físico, mas com qualidade, com preços acessíveis e que contribua para erradicar a pobreza energética que extrapola, né, o acesso físico e também o acesso contínuo, né? Então, que as fontes não devem trazer impactos sociais, ambientais, culturais, né, para a população. Então, eu queria, para finalizar, é, deixar aqui o canal da UFBC aberto, sobretudo
para intercâmbios, divulgação das pesquisas que você vem fazendo na Universidade Federal da Paraíba. Eu acho que, inclusive, tenho certeza que o nosso programa aqui no FABC entende que essa interdisciplinaridade, esse intercâmbio entre conhecimentos, pesquisas, né, e pesquisadores é salutar e isso faz a gente crescer enquanto ciência, enquanto pesquisa, enquanto sociedade. Queria perguntar se você queria fechar, né, fazendo um fechamento do que a gente conversou. Foi uma conversa rápida, mas eu acho que foi muito esclarecedora e, como você disse, propositiva, né? O que vocês têm contribuído. Então, eu devolvo aí a palavra para depois a gente fechar. Maravilha. Primeiramente, agradeço, né, esse espaço e parabenizo a iniciativa do programa de Energia e Ciência, né, do programa da UFABC de uma forma fundamental. Acho que um dos caminhos, dentro do que eu tinha mencionado anteriormente, é justamente essa comunicação. Nós temos muita gente boa trabalhando nessa área da energia, mas é um tema complexo. Nós temos muitas frentes, né? Tem uma parte muito técnica, tem uma parte muito tecnológica, tem uma parte muito regulatória, tem uma parte muito social, muito jurídica, e são espaços como esse do programa de Divulga Energia e Ciência que a gente consegue convergir, né? Conhecer e compartilhar esses dados, perceber que nós estamos no mesmo campo de atuação, contribuindo para solucionar questões que dizem respeito ao maior problema global, né, que nós temos aí das mudanças climáticas e o nosso papel de construir aí um mundo de fato sustentável, que se ampare em uma exploração harmônica dos recursos, traga desenvolvimento e dê um retorno financeiro, econômico, social para todos, né? Principalmente para essas comunidades que tanto precisam, que sob o lema da transição energética justa, né? Da transição justa de uma forma geral, que é preconizado pelas Nações Unidas, que é não deixar ninguém para trás, né? Então, acho que esse é um lema que a gente sempre tem observado aí ao longo das discussões. E é isso, para fechar minha fala, é pegar esse lema, né? Não deixar ninguém para trás e o que é que ele significa, o que é que ele diz. E é isso, devemos ter quanto sociedade, poder público, pesquisa, empresas, todo mundo tem em mente de que toda essa transformação, ela precisa ser uma atividade igualitária, equitativa, que supere, nos ajude a superar as nossas desigualdades. Quando a gente pensa o contexto nordestino, né, o quanto mudou no Brasil, a gente olhar para o Nordeste, que antes era uma região que a gente olhava e tinha aquele estereótipo, né, da pobreza, da miséria, da seca, né, os livros aí do Graciliano Ramos retratavam muito bem isso. Mas hoje não. Hoje a gente vê uma região que tem muitos potenciais. E o grande desafio, para além de tudo que a gente conversou, é isso, né? Como a gente pensa esses potenciais para superar desigualdades internas do nosso país, posicionar o Brasil numa nova trajetória realmente verde, né? Realmente sustentável e diminuir ao máximo os impactos que a gente tem. Então, são desafios. A gente segue caminhando. E aí lidar com questões como a pobreza energética também é fundamental. Acho que eu não poderia sair daqui sem deixar de destacar iniciativas como aquelas cooperativas solares de geração distribuída que a gente tem visto crescer no Nordeste, no nosso semiárido, porque aproveitam um recurso abundante, que é o sol, e converte isso em desenvolvimento local, em oportunidade de trabalho, em melhorias para aquelas pessoas que ali vivem. Então, acho que são caminhos para além de resolver problemas, né? Criar novas soluções também, como essas de um aproveitamento mais social mesmo dos recursos, da economia e das tecnologias que nós temos desenvolvido. Mas é isso, Cássio. Agradeço demais, fico à disposição. Parabenizo novamente o programa, você pela condução e fico aí atento para os próximos episódios e as novas pesquisas que vão aparecer por aqui. Legal, Harrison. Eu e nós aqui do projeto e do programa de energia da FEBC que agradecemos, né?
É muito importante a gente tratar de um tema como esse, né? Nós temos um recorte grande, entendemos necessidade de debater aqui a região do ABC, mas é um tema esse dos impactos e das salvaguardas das fontes renováveis, da transição energética, que extrapola recortes regionais, né, estaduais, e versam sobre um ambiente mais amplo, né, um ambiente nacional. Então, a gente entende, ao menos aqui falando por mim, que as fontes renováveis devem contribuir para que a gente deixe de emitir tantos gases de efeito estufa, né? A gente sabe que o Brasil não tem, não lidera as emissões é, pelos, pelo CO2 emitido pelo setor energético, mas que essas fontes devem ser instrumentos de, por exemplo, adaptação, como você falou, para as pessoas que estejam no semiárido nordestino poderem permanecer, né, nas suas terras, nas suas regiões, né, e não o contrário, não venham trazer mais pontos, mais dilemas, né, sociais para suas vidas. E eu entendo que a gente consegue, né, nesse grande leque de contribuições acadêmicas, sociais, organizações da sociedade civil, do setor privado e tendo na dianteira o poder público, né, o Estado, delineando como tem que ser essa transição energética realmente justa. Então, obrigado para você, Harrison. Obrigado você que está ouvindo e assistindo no canal do Divulga Energia e Ciência no YouTube. Ainda não sei se vai estar no Spotify e nos outros streamings, mas eu sei que no YouTube vai estar lá e espero que isso enriqueça, né, a discussão de energia e extrapole as fronteiras e os muros das universidades. Obrigado, Harrison. Obrigado a todo mundo que acompanhou.